Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que fez para o cargo de Engenharia Civil para o concurso da Infra. Então, vou falar especificamente para você que fez para esse cargo, tá? Que teve aí um dos maiores índices de reprovações, né? De eliminados. Então, você pode conferir aí comigo, ó, que para o cargo 8, infelizmente, né? Infelizmente, nós tivemos aí, ó, no cargo 8, a banca foi cruel. De 227 candidatos, né? 71,4% teve a nota, foram eliminados. 71% foram eliminados nesse concurso aí para engenheiro civil. Se você está nessa lista, calma, que você tem uma prioridade alta, tá? E eu vou te mostrar como que tá a nota. Então, primeiro, eu gosto muito de matemática, né? Eu gosto muito de fazer essa análise. A média tá da questão 1, a média da questão 2. Então, a questão 2 foi fraca para todo mundo, mas nós temos aqui um dado bom, que é o 7,85. Exceto, é claro, né, se você entra nesse contexto aqui, ó, de ter, por exemplo, né, para você ver um dos absurdos do Sebrasp. Se você teve esse absurdo no Sebrasp, põe aqui embaixo, que é sobre isso aqui, ó. Olha só, olha aí. A banca simplesmente foi lá e marcou 49 erros de microestrutura, tá? 49 erros de microestrutura. Como é que fica isso na planilha, né? Então, essa aqui é a nossa planilha de análise. Quando você mandar a sua redação para mim, para eu analisar, né? Que nem o pessoal já está mandando aqui, né? Então, o pessoal já está mandando aqui as redações. Então, manda a sua redação, manda tudo aqui que eu preciso falar com você sobre isso daqui. Esse aqui é o pessoal de infra, né? A gente faz para todos os cargos. Então, você que fez para engenharia civil, vamos lá. Gente, como que funciona, né? Então, olha o impacto de desse absurdo. Primeiro, se você na engenharia civil teve esse absurdo, coloca aqui. Por que isso é importante, né? Porque faz tempo que o Sebrasp não faz isso. Faz tempo que o Sebrasp não faz isso. Simplesmente vai lá e mete 49 erros. Faz tempo, faz mais ou menos aí 1 ano e pouquinho que ele não comete essa grande falha aí, né? Então, deixa eu só colocar ela aqui para acompanhar meu rosto. Aí, pronto. Então, que ela não comete essa grande falha de 49 erros. Só que tem saída, tá? Então, pelo manual do Sebrasp, tá bem aqui, tem saída desses 49 erros. Mas olha só o impacto disso. Olha o impacto disso. Então, de 49 erros, tá? Ele perdeu 4,9 pontos. 4,90 pontos, tá? Foram subtraídos deles. Cada erro teve peso 0,10. Desses 49, observa aqui, ó, 42 foram de grafia. E na questão número 2, de 26 erros, 22 foram de quê? Foram de grafia. Olhando no gráfico aqui, o que você observa? Você observa que, olha como é que foi, 85% da estratégia, né, de microestrutura vai ser, obviamente, aonde? Em grafia. Gente, qual é a solução para isso? Calma que eu vou te mostrar, tá? Primeira coisa que você tem que entender é como que você vai pedir. Então, são duas coisas. Primeira coisa que eu vou falar é como que você vai pedir. Para você pedir para o Sebrasp, você tem que entender as chances de vencer, que vem pela minha experiência, obviamente, né? Então, eu já fui examinador do Sebrasp por 4 anos, 5 anos, né? 4 anos consecutivos, 5 anos, depois mais um. E aí a gente tem aqui os históricos dos recursos vencidos. Então, por exemplo, então tá aqui os recursos, né? Da Telebrás, que saiu hoje. Todos aqui, ó, os recursos da Telebrás. E eu quero você aqui, obviamente, né? Quero você nessa lista aqui de recursos vencidos aqui, né? Quero que você pegue aqui a sua e tenha aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Recurso deferido, tá vendo, ó? Tá lá, tá vendo? Ó? Parcialmente deferido, tá? Esse deferido parcialmente aqui é o que eu vou comentar com você, beleza? Olha aqui a questão número 1, né? Opa, quesito número 1. Então, por exemplo, e aí em microestrutura, a banca foi bem chatinha, né? Bem chatinha. Só que, deixa eu ver aqui, cadê os de microestrutura vencidos? Microestrutura vencidos, aqui. Cadê de microestrutura vencidos? Não tá aqui, mas ainda não imprimi. Beleza, mas vou imprimir, fica tranquilo.
Só que a banca tá bem chatinha, tá? Na questão de microestrutura. Mas também tem solução. Gente, como é que eu faço então para reverter isso daí? Duas coisas. Você tem que ter a tabela de conversão de conceitos e nota, para você entender a sua nota, tá? E depois você tem que entender a estratégia das médias. Então vamos voltar aqui para a planilha. No primeiro ponto importante, tá? Gente, por que aqui eu no meu pedido eu vou pedir 0,12? Por que eu vou pedir 0,12? Né? Por quê? Porque você precisa da planilha de pontuação. Então, olha aqui, ó, na planilha de pontuação. Na planilha de pontuação, você tem que considerar o quê? Você tem que considerar a sua nota. Então, qual foi a sua nota no item 1? Então, você olha lá no item 1, quinte, eu tirei 0,38. O que significa? Significa que um examinador, olha lá o item do edital, ó, o item 9.7.3.1 do seu edital diz o quê? Que a sua avaliação será feita por 2 examinadores, a de conteúdo, tá? E o quesito 1 é o quesito de conteúdo, apresentação de estrutura textual. Então, um examinador te deu conceito 2, o outro examinador te deu conceito 1. Logo, sua nota foi 0,38. Significa que um examinador já te deu o conceito máximo. Então, quanto que eu vou pedir? Você vai pedir 0,12. Por que você vai pedir 0,12? Porque você não pode pedir mais do que isso. Beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui nessa outra questão. Então, nesse outro item aqui, ó, no item 2.1, o candidato tirou a nota 4,38. Significa que ele vai pedir quanto aqui? Ele vai pedir 0,62. Por que ele vai pedir 0,62? Porque um examinador, volta aqui para mim, ó, um examinador, olha lá, 7. Um examinador fez o quê? Um examinador deu a nota máxima, o outro examinador deu o quê? Deu o conceito 3. Então, a sua nota foi a média entre a divergência desses dois corretores. Então, quanto que eu vou pedir? Você vai pedir 0,62. Beleza? Então, esse é o seu pedido. Aí, agora você vai, né? Vamos agora para mais um exemplo, para você entender a planilha de conversão. Então, aqui, ó, o máximo que você vai pedir é 0,62. Aqui, mesma coisa, tá vendo? Só que a nota foi, ou seja, um examinador já deu o conceito 3 e o outro examinador deu o conceito 2. Logo, o máximo que você vai pedir aqui é 0,75. E aí a gente vai analisar quem está certo e quem está errado. Então, o meu papel é analisar quem comeu mosca, porque eles já dividiram. Agora eu vou analisar. Então, essa é a estratégia da média, beleza? Agora aqui, 0,88. Então, vamos lá. Volta aqui para mim. 0,88 é o quê? É conceito 1. Então, se é conceito 1, 2 corretores já deram a mesma nota. A próxima nota foi 0. Então, 2 corretores já deram a mesma nota. Eles já concordaram com isso. E aqui, 1,50. 1,50, conceito, né? 1,50, ó. Conceito... Cadê? Conceito 1. Opa, então, nesse caso aqui, nesse segundo caso aqui, ó, como é que fica? Conceito 1, conceito 0 e conceito aqui. E aqui, gente, quanto que eu vou pedir? Bom, conceito 1. Aí a pessoa vem, faz o quê? Aí aqui, beleza, 0,38, então o máximo que eu vou brigar você vai ser por 0,12. E agora, o que eu faço? Bom, 0,88. O máximo que eu poderia brigar, o máximo seria por 0,44 ou pelo conceito 2. Mas você concorda comigo que se 2 corretores já deram a mesma nota, então fica muito difícil ser conceito 2, concorda? Por quê? Sim, só pela lógica. Por quê? Pô, os dois já deram conceito 1. Então alguma coisa está errada. Aqui que ele levou 0, o máximo que dá para brigar é por quanto? Por 0,50. Por que, Quinte? Bom, vamos lá. Um examinador deu conceito 0 e o outro também deu conceito 0. Os dois examinadores, F7, os dois examinadores concordaram com o conceito 0. Só que agora vem o pulo do gato. Qual o pulo do gato? Eu vou pedir não o conceito 1. Por quê? Não, nem o conceito 2, nem o conceito 3. Porque, cara, eu vou ser bem sincero, é muito difícil o examinador estar errado. Sim, é muito difícil os dois corretores em momentos distintos, tá? Dar um erro desse tanto. É difícil. Acontece, gente? Acontece. Mas é mais difícil. Concorda comigo? Beleza. Isso é o que eu estou usando só a lógica, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou comprovar, vou demonstrar... Cadê o espelho? Aqui, ó. Vou demonstrar pelo espelho, tá?
pelo espelho aqui na questão 2, que não é 0. Por quê? Porque para ser 0, eu tenho que ser o quê? Não indicar nada, ou não indicou, ou indicou de forma incorreta o método, e tampouco justificou de forma correta a metodologia. E tampouco. Então, olha só. Não indicou, ou indicou incorreto e fez isso. Então, eu tenho 3 condições para ser 0. Aí, meu irmão, agora, para ser 1, tem que ser correto. Beleza? Mas não justificou, ou de novo aí, ó, ou justificou de forma incorreta a sua resposta. Então, está correta a metodologia, mas fez ou não fez alguma outra coisa. Então, é muito mais fácil eu sair do 0 para o meio ponto, ganhar o meio ponto, que se chama de recurso parcialmente provido, né? Deferimento parcial, do que eu ir brigar pelo conceito 1. Porque para brigar pelo conceito 1 nesse item aqui, o que eu preciso? Eu preciso indicar que está correto, indicar que faltou a justificativa, ou que a justificativa foi incorreta, né? Mas não justificou, ou justificou de forma incorreta. Então, eu tenho 2 condições. Para sair do 0, eu tenho que sair de só 3 condições. Não indicar incorretamente, e tampouco justificar de forma correta. Então, é muito mais fácil eu convencer a banca examinadora de que ele não é conceito 0, mas também não é conceito 1. Ele é o quê? Ele é a média entre os dois. Então, aqui eu vou pedir o deferimento parcial do recurso, que é o que eu te mostrei lá. Beleza? Então, assim que funciona o jogo. Gente, se eu pedir o conceito 1, você não vai conseguir justificar o conceito 1. Olha, que eu nem estou te mostrando o texto, mas eu já li o texto, já sei que não tem como justificar o conceito 1. Mas ele também não indicou errado, ele não errou a resposta. Beleza? Aliás, ele não indicou. Ele indicou de forma incorreta o método. Beleza? Só que não é conceito 0. Por quê? Porque a justificativa dele está correta. Então, ele fez o contrário. Outra coisa importante nisso daqui é você entender isso, né? Que é o quê? E veja que tem o e tão pouco. E tão pouco. Você vê lá, né? E tão pouco. Então, eu tenho que atender as 2 coisas. Sim, recurso é um pouquinho de raciocínio lógico, sim, tá? É por isso que a banca Sebrae é a banca que mais provê recurso, né? Agora, né, na Telebrás, a gente teve aí 70% de recursos providos, beleza? Em outros certames, né, a gente chegou a ter 100% aí agora em 2026. Cefaz, né, TCU e alguns outros aí que você vai ver depois. Beleza? Então, gente, como que funciona aqui? Funciona desse jeito. E aqui? E aqui a gente vai ver, porque esse item aqui ainda não li. Mas o máximo também. O máximo que caberia seria eu fazer o quê? Eu ir lá e mostrar para a banca que ele não é nem isso daqui e nem isso. Ele é o meio do caminho. Esse é o recurso parcialmente deferido. Só que para isso, você precisa do quê? Você precisa da planilha. Sem essa planilha de notas aqui, ó, você não consegue o quê? Você não consegue fazer o pedido correto. Porque eu não vou pedir o conceito 3, o conceito 2, que é a nota 3. Eu não vou pedir. Por quê? Porque se fosse, eu já teria recebido. Agora, eu vou brigar pelo quê? Eu vou brigar pelo acréscimo. De quanto? De 0,75. Se couber, obviamente, né? Por quê? Bom, porque ele nem é totalmente conceito 1, como concordou os meus 2 colegas. Eu posso chamar de colega que eu trabalhei lá. E nem é conceito 2, porque se fosse, já teria ido. E se eles tivessem dúvida entre eles, a sua nota seria média. Aí um deles está errado. Gente, nesse caso, aumenta consideravelmente a sua chance de vencer. Então, para você subir a sua chance de vencer, você tem que saber como jogar. É assim que funciona. Recurso é isso. É estratégia, é jogo, é método. Recurso é método. Não é você recorrer. Chegar, vou fazer o recurso de tudo. Não. Por exemplo, o item 2.1 eu não vou recorrer. O item 2.3 ainda não analisei, da questão 2. Mas a questão 2 foi a questão que mais deu problema. Beleza? E agora, Quinte, e aqui? Porque o problema todo vai estar aqui. Então, considerando isso daqui, tá? Considerando essas notas, como que fica o meu quadro? Meu quadro ainda ficou em 6.
né? Então, aqui eu subo um pouquinho, aqui eu subo um pouquinho, aqui eu subo um pouquinho, né? Então, tá aqui o resumo, ó. Aqui eu vou subir 1,19, aqui eu vou subir 1,6, mas mesmo assim ainda não fiquei no mínimo de 10. E agora, o que eu faço? Agora, meu amigo, o segredo está aqui, ó, microestrutura, grafia. E aí, eu já te mando para o meu site, que lá tem os 11 erros que a banca cobra no manual. E agora vem o segundo ponto, que é o quê? É o seguinte, no manual do Sebrasp, ele deixa bem claro que erros de mesma categoria, erros de mesma, só devem ser marcados uma vez. Então, erros de mesma... Então, de novo, ó, erros de mesma... Então, vai lá no meu site que você vai ver os 11 erros de grafia. Tá lá, erros de grafia, beleza, tá gratuito. Aí tá lá, por exemplo, um exemplo de erro de grafia que é a acentuação da crase. Então, teve um erro de acentuação da crase, beleza? Só que a banca marcou esse erro de acentuação da crase na primeira ocorrência, depois na segunda, na terceira, na quarta. Então, ela foi marcando todos os erros de crase. O que diz o manual? Que o manual diz que só os erros é na primeira ocorrência. Então, de 42 erros, eu vou procurar os erros repetidos e vou identificar os erros de primeira ocorrência. Olha a estratégia, maluco. Olha a estratégia. Mas é essa estratégia que vai salvar ele. Porque já salvou no TJPE, cargo notório, já salvou aqui na Telebrás, já salvou lá no TCU, já salvou na Cefaz, já salvou em vários outros cargos. Então, a estratégia para grafia, que é esse caso aqui, que ele tem nada mais, nada menos que 85% da pontuação dele ele perdeu em cima de grafia, e é um absurdo, tá aí, né, você vendo. A banca simplesmente foi lá, ó, e marcou na linha 2, linha 1. Gente, ela chegou a marcar 6 erros na linha 13. Isso é muita coisa. Fez o cara perder quantos pontos? 7 pontos, ó. Ele perdeu 7 pontos só referente a quê? A erros de microestrutura, pô. 7 pontos. Então, como que a gente vai recuperar esses 7 pontos? Não 7, tá? Como que a gente vai agora fazer a nota dele chegar lá? Porque só olhando ali, né, na parte de média das notas, você vê comigo que não, a gente chega a 6. Só que agora eu preciso reduzir os erros de grafia. E para cada erro de grafia, qual a estratégia que eu vou utilizar? Eu vou identificar os 11 erros, né, os primeiros erros. Daí em diante, eu vou usar a estratégia do manual, que fala o seguinte, ó, esse erro aqui, ele já foi apontado na linha tal. Logo, esse erro não pode ser marcado 2 vezes. Pegou a manha? E aí, irmão, a gente vai recuperar todos eles. Gente, você já recuperou 20 e poucos erros? Já. Vai lá no meu Instagram, você vai ver que lá no concurso do TJ Notórios, né, o candidato me contratou e a gente recuperou, se não me engano, 25 erros. Né? Mas era várias peças. E aí, cada erro com 0,10, você multiplica aí, somando a nota, pum, tá de volta. Então, primeira coisa que você tem que entender é isso, né? É o sistema de pontuação. Sem o sistema de pontuação, você não sabe o que pedir. Depois, você precisa entender o quê? Como que o Sebrasp atua. E o Sebrasp para grafia atua assim. Para morfossintaxe. Aí, irmão, para morfossintaxe, por exemplo, é erro de gerúndio? Nem entre com recurso, porque o Sebrasp está lá no manual, gerúndio, né? Gerúndio, principalmente gerúndio sem sujeitos, é erro, ou é erro de sintaxe, né? De estrutura sintaxe, da estrutura sintática, ou é erro no emprego do gerúndio, beleza? Combinado? Então é isso aí para você do cargo de engenharia. E daqui a pouco eu volto, né? Falando um pouco mais para os outros cargos. Lembrando que foi ruim para todo mundo. 162 eliminados. Combinado? Kit, quero uma análise gratuita do meu caso, quero o orçamento, o estratégico que você poderia, você pode fazer para mim. O que eu posso? Ah, outra coisa importante que eu não mostrei, né? Mas vou mostrar aqui para você agora, ó. Ainda aqui dentro do relatório. A galera que está na faixa 9 e a galera que está na faixa 8. Então, não se desespere, meu querido, se você está aí. Ou seja, então, em torno aí de 52 pessoas, né, que estão aí na faixa de 8 a 9, que é justamente, né, a questão, elas têm a
no total de 20, né? Muito mais chances. Então não é um concurso para você jogar fora, para você falar, ah, pronto, acabou para mim. Calma, velho. Vamos ver o que aconteceu. Né? Porque, convenhamos, 71% de eliminados, né? Alguma coisa aconteceu. A questão 2 é a questão que puxou todo mundo para baixo. E microestrutura foi o que puxou todo mundo para baixo. Gostou do vídeo? Então deixa aqui o comentário para saber o que aconteceu no seu caso. E eu vou deixar aqui o link para você mandar a sua redação para que eu possa fazer a análise do orçamento e aproveitar aí até o feriado, que graças a Deus caiu bem no meio, né? Feriado e ponto facultativo, só o auditor fiscal que não deve. Sexta-feira é ponto facultativo para gente. E eu estou só escalado na supervisão. Beleza? Então, pode contar comigo, manda sua redação e vamos trazer não só esses 52 aí que está na beiradinha, né? Mas também ver os outros casos aí, totalizando aí, né? De 162, 110 aí, 52 estão bem próximos, né? Estão ali na faixa estatisticamente bem alta, né? Considerando aí a média de pontuação. Ah, e eu peço essa estatística com base na média de pontos ganhos, tá? Então, a estatística para 20 pontos, em 20 pontos a gente tem uma estatística. Para 30 pontos a gente tem uma estatística. Para 40 pontos a gente tem outra estatística. E assim sucessivamente. Então, duas questões. E o maior problema foi em microestrutura. Então, na questão 2 em microestrutura, então você volta. Pode ter certeza disso. Calma que você não está eliminado, não. Beleza? Calma, calma. Manda aí, vamos analisar. Gostou do vídeo? Então já compartilha, manda sua redação, compartilha, porque são coisas, cara, que a gente tem que se revoltar, tá? Então, o colega que fez essa correção aqui de microestrutura cagou pro manual. E o manual tem suas regras. O Sebrasp tem um manual por conta disso. Outras bancas, a FGV, por exemplo, não tem manual. Aí é outras histórias, né? E o manual, ainda em morfossintaxe, diz o seguinte, que quando há divergência entre corretores, entre gramáticos, desculpa, de gramáticos, a banca tem que desconsiderar o erro. Então, por exemplo, o uso do mesma, a mesma, né? O mesmo, a mesma. Não sei o que é a mesma como referente. Tem divergência entre gramáticos. Então, todas as penalizações sobre a mesma, a gente entra com recurso e ganha. Usando o quê? O gramático A e B? Lógico que não, né, irmão? Usando a regra do edital que diz o quê? Que a divergência entre gramáticos a banca tem que desconsiderar. Beleza? Não pode apontar. Então, tudo é estratégia, cara. Não é à toa que a gente tem esse mural aí, lindo aí, os resultados, centenas, mais de recursos vencidos, mais de 3.200. E centenas de candidatos eliminados que retornaram para o concurso. Aquela parede ali, ó, aqui, ó, atrás de mim, é só de eliminados que retornaram, tá? Fora essa branca aqui que a gente vai preencher aí, tá bom? Combinado? Então, daqui a pouco eu volto falando sobre os outros cargos. Vamos para cima, ainda não acabou.